Sexta-feira, dia 8 de novembro, e o Jornal do Rio está no ar. Hoje vamos falar sobre as brigas envolvendo torcedores do Flamengo e do Botafogo antes do clássico no Engenhão. O clima também esquentou entre os jogadores dentro das quatro linhas. Vamos falar também de uma mega operação da Polícia Civil para combater o roubo de cargas em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Black Friday, as lojas já se preparam para oferecer aos clientes os descontos no fim do mês. Tem ainda as dicas culturais do Divirta-se e muito mais. O Jornal do Rio volta em 30 segundos. Eu te espero, hein? A gente abre o Jornal do Rio falando da briga generalizada entre torcedores do Flamengo e do Botafogo pouco antes do clássico pelo Campeonato Carioca no Engenhão. Na Zona Oeste, um torcedor do Alvinegro foi brutalmente agredido por flamenguistas em um posto de gasolina. As imagens mostram quando Jonathan Massara, de 30 anos, tenta fugir dos agressores. Nesse outro vídeo, a vítima aparece desacordada no chão. Ele é atingido por socos, pontapés e até pauladas. O vídeo foi gravado nesse posto de gasolina em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio. Segundo familiares, Jonathan estava a caminho do jogo e parou no local para fugir de um tumulto que já acontecia na região. Ele vestia a blusa do Botafogo e foi surpreendido por um grupo de homens. As agressões só terminaram quando a polícia chegou. Jonathan foi levado para um hospital da região. Ele passou por cirurgia e seu quadro de saúde é estável. A família não quis gravar entrevista, mas a defesa de Jonathan acusa o grupo por tentativa de homicídio. Independente do time, né, tem que haver o respeito hoje em dia, isso tem que acabar. A gente não quer que fique impune justamente por isso. E eu vou esperar a posição da polícia, assim, eu só estou batendo muito na tecla para não ser descartado, né, o dolo eventual, porque eu acho que muitos homens batendo numa pessoa no chão, inconsciente, eles sabiam que a pessoa podia vir a óbito. A Polícia Civil investiga o caso. Após a briga, pelo menos 15 pessoas foram levadas para a delegacia. 2 agressores já foram identificados e levados para o presídio de Benfica. Eles foram autuados em flagrante pelos crimes de tentativa de homicídio e organização criminosa. A confusão na zona oeste do Rio provocou muita correria. Em torno do estádio Newton Santos, local da partida entre Botafogo e Flamengo, também houve tumultos. Um homem foi agredido por botafoguenses e teve o ingresso roubado. Em outros pontos, a polícia precisou usar bombas de efeito moral. Essa não foi a primeira vez que as duas torcidas entraram em confronto. Há pouco mais de 2 anos, um torcedor alvinegro foi morto com um espeto de churrasco do lado de fora do Engenhão. E o clima também esquentou dentro do estádio, com direito a confusão nas arquibancadas, discussão entre os jogadores e reclamações dos técnicos. E com a bola rolando, o Flamengo levou a melhor. Confira. A partida começou quente e aos 8 minutos, após falta em Gabigol, Luiz Fernando foi o primeiro amarelado. E esse era só o início de um jogo muito brigado e de pouca bola rolando. Aos 10 minutos, Igor Cássio teve a chance de abrir o placar. Após dividida na área botafoguense, Gerson ficou no chão. Os rubro-negros pediram pênalti e mais confusão. E se o jogo já estava pegado dentro de campo, a confusão se repetiu na arquibancada alvinegra. No segundo tempo, o Flamengo voltou melhor. Após receber de Gabigol, Bruno Henrique desperdiçou. No lance seguinte, o Luiz Fernando puxou o Bruno Henrique pela camisa para matar o contra-ataque rubro-negro. Acabou expulso. Bola na área botafoguense, mais briga. Bruno Henrique e Joel Carli se desentenderam. O rubro-negro pediu pênalti e os jogadores botafoguenses correram para tirar satisfação. Com um jogador a mais, o rubro-negro cresceu em campo. E por pouco, Gabigol não abriu o placar com essa bomba. E quando o jogo já parecia mais calmo, Alberto Valentim impediu Pablo Mari de repor a bola em um lateral. Discussão entre os dois e um cartão para cada lado. O gol da partida só sairia aos 44 do segundo tempo. Bruno Henrique cruzou na área para Lincoln empurrar para o fundo do gol. Flamengo 1, Botafogo 0. A partida acabou, mas as brigas não.
Ainda tinha tempo para Joel Carlos e Jorge Jesus baterem boca. Quando acabou o jogo, eu disse ao jogador do Botafogo, não valeu a pena bater tanto. Hoje o Flamengo poder jogar aqui com toda a sua qualidade técnica ou tática contra uma equipa que nunca quis jogar, só quis bater, só quis parar, só quis fazer faltas. Foi isso que fez a equipa do Botafogo hoje. Durante os primeiros 45 minutos, os jogadores do Botafogo fizeram caça ao homem. Quiseram intimidar os jogadores do Flamengo, não conseguiram. Nós sabíamos que minuto mais minuto iríamos fazer golo. Jesus falou uma grande bobagem, né? Ele devia ter deixado a boquinha dele calada, porque ele falou uma grande bobagem. Nosso time veio para jogar assim, nosso time foi muito aguerrido, os jogadores estão de parabéns. Infelizmente tomamos o gol ali quando faltavam 6 minutos, contando com acréscimo. Então ele falou uma bobagem grande, coitadinho dele. Não precisava, não quer... Cuida do time dele, que está muito bem, está fazendo um grande trabalho. Ninguém veio aqui para bater ninguém aqui veio para caçar ninguém. Que termo que ele está achando que ele está usando aqui no Brasil? Com a vitória, o rubro-negro acumula 22 jogos de invencibilidade e manteve a distância de 8 pontos para o vice-líder Palmeiras. Já o Botafogo estacionou nos 33 pontos e agora é o primeiro time na zona de rebaixamento. O Botafogo não vai cair. E uma boa notícia para os flamenguistas que não conseguiram comprar ingresso para a final da Libertadores é que a partida contra o River Plate no dia 23 será transmitida em telões no Maracanã, mas a capacidade do público e o valor dos ingressos ainda não foram definidos. E a seguir, a gente fala de uma mega operação da Polícia Civil para combater o roubo de cargas em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Vamos girar a reportagem e conversar com a Clara Neri, que tem as informações sobre uma reunião que aconteceu agora à tarde entre o prefeito Marcelo Crivella e o presidente do Tribunal de Justiça. Oi, Clara, boa noite. O que foi tratado nessa reunião? Boa noite, Yasmin. Boa noite a todos. Estamos aqui em frente ao Tribunal de Justiça do Rio, porque acabou há poucos minutos a reunião entre o prefeito Marcelo Crivella e o presidente do TJ, o Cláudio Melo Tavares. Eles conversaram por cerca de 20 minutos e foi apresentada a possibilidade de encampação da linha amarela. O prefeito Marcelo Crivella explicou verbalmente os motivos e o ponto de vista para a melhoria ali da encampação, das vantagens da encampação da linha amarela para a Prefeitura do Rio. No entanto, isso foi tudo dito, falado verbalmente, não foi entregue nenhum tipo de documento. O presidente do Tribunal de Justiça do Rio ficou de analisar essa informação que foi passada pelo prefeito Marcelo Crivella. No entanto, não foi definida nenhuma data para ser esse resultado. A gente conversou com o prefeito Marcelo Crivella na saída da reunião e ele explica melhor como foi esse encontro. Ele disse que daria prioridade. O prazo demora a debater a análise dos documentos, todos que nós vamos apresentar, se não são poucos, são extensos. O presidente nos recebeu também, teve a fineza de receber junto com os juízes assistentes, né? Todos ouviram a explanação do Procurador-Geral do município, do nosso procurador assistente e minha também. De tal maneira que agora confiamos muito na Justiça para que o povo do Rio de Janeiro possa ter de volta a linha amarela. A gente lembra que esse imbróglio começou entre a Prefeitura do Rio e a Lanza, concessionária que administra a linha amarela, há cerca de 2 semanas, quando a Prefeitura destruiu as cabines ali da via. Atualmente, o motorista que passa pelo local continua pagando R$ 7,50 em ambos os sentidos. Essa semana, no início da semana, ocorreu a segunda votação na Câmara de Vereadores pelo projeto de encampação da linha amarela e o resultado, novamente, foi a favor da Prefeitura do Rio. E a Justiça do Rio, no entanto, apesar dessa votação que aconteceu na Câmara de Vereadores, deu uma liminar favorável à Lanza. Portanto, esse pagamento de quem passa pela via continua sendo feito, de R$ 7,50. Daqui a pouco a gente vai ter mais atualizações desse imbróglio entre a Prefeitura do Rio e a Lanza. Yasmin. Tá certo, obrigada, Clara.
E a gente fala agora de uma tentativa de roubo a uma agência bancária que aconteceu nesta madrugada em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio. Ao todo, 4 caixas eletrônicos foram violados, houve perseguição e tiroteio e um policial militar foi baleado no pé. Ele foi encaminhado ao hospital e já recebeu alta. Os criminosos fugiram numa embarcação que estava atracada no cais de Santa Luzia, que fica próximo ali à agência roubada. Um carro que passava pelo local capotou e o motorista, infelizmente, não resistiu. O esquadrão antibombas esteve no local e detonou um artefato deixado no local pelos bandidos, que poderia ser um explosivo. A Polícia Civil fez perícia em 2 carros que foram encontrados próximo ao local do crime. 23 pessoas foram presas numa mega operação da Polícia Civil para combater o roubo de cargas na região de Imbariê, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Na ação, 2 suspeitos morreram e o Marcos Sadoc traz as informações. Cerca de 300 agentes saíram bem cedo em direção a Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Foram para 3 comunidades para uma mega operação contra roubos de carga, veículos, roubos de celulares, de pedestres, uma série de roubos que uma organização criminosa praticava nessas comunidades, levava pânico para os moradores. A gente lembra que essa região de Caxias é conhecida pelos altos índices de criminalidade, de acordo com o Instituto de Segurança Pública. E ele é bem importante também, esse local, porque além de roubos de cargas roubadas vão para lá ou passam por lá. O arco metropolitano também fica nessa região. Por isso, a Polícia Civil e a inteligência da corporação estavam acompanhando essa organização criminosa e hoje 43 mandados de prisão foram expedidos para que esses criminosos deixem as ruas. Os presos foram encaminhados para a cidade da polícia, também ao longo do dia para o sistema penitenciário do Rio de Janeiro. Quando os policiais chegaram a essas comunidades, houve troca de tiros com esses criminosos. 2 suspeitos que estavam em confronto acabaram baleados e morreram, de acordo com a Polícia Civil. A seguir, a gente fala da Black Friday. As lojas prometem descontos para os clientes no fim do mês de novembro. Hoje, o governador Wilson Witzel acompanhou a formatura de mais de 300 novos policiais militares e aproveitou para falar com a imprensa sobre outros assuntos envolvendo o governo do estado. O adiamento da transferência do sambódromo da Prefeitura para o governo do estado foi um dos temas de hoje tratados por Wilson Witzel. Nós estamos muito preocupados com as obras a serem realizadas lá no equipamento e com o tempo. O prefeito me pediu mais 15 dias, porque os vereadores estão entendendo que teria que ter uma lei autorizando fazer a cessão para o estado. O governador aproveitou a agenda para ressaltar que está mantida a parceria com a Prefeitura de liberar recursos para o custeio dos 2 hospitais municipalizados. O compromisso nosso é assinar um termo em conjunto, não apenas do repasse do dinheiro para os hospitais, como também do sambódromo. As declarações foram dadas após a cerimônia de formatura de 375 novos policiais militares no Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças em Sulacap, na zona oeste da cidade. O governador anunciou que no próximo dia 22 de novembro irá convocar mais 1.000 remanescentes e que desses, 350 são mulheres. Esta foi a segunda formatura realizada este ano. Só em 2019, a corporação recebeu 765 novos policiais, que chegam para reforçar o policiamento em todo o estado. Os PMs serão distribuídos entre as unidades operacionais com maior déficit no efetivo e maior incidência criminal. Já imaginou um ambiente criativo, com todos os meios de comunicação para desenvolver o projeto que você quiser? Pois é, um espaço em Botafogo oferece toda a estrutura para isso e eu fui lá conferir. O desafio de saber em qual área investir existe tanto para quem está começando a vida profissional, quanto para quem está em busca de novos caminhos no mercado. E este laboratório, cheio de computadores e equipamentos de última geração, pode ajudar muita gente a se reinventar. É o Fab Lab da Casa Firjan, que fica em Botafogo, na Zona Sul. Para se ter uma ideia, o espaço oferece 35 equipamentos, como máquinas de costura,
de corte a laser e mecânico, além de impressoras 3D, que permitem que pequenos experimentos possam virar protótipos para serem usados nas atividades do dia a dia. Foi aqui que a Ximene desenvolveu, através da máquina de cortar a laser, jogos e abecedários adaptados para deficientes visuais. A ideia de ter esse jogo foi, a baixo custo, o cego ter a possibilidade de utilizar, montar os jogos, montando com as palavras, com desenho para o vidente, e nas telinhas braille ele montar as letrinhas. A ideia é que assim eles aprendam o abecedário, o alfabeto, enfim. Sim, aprenda o alfabeto, aprenda as vogais, as consoantes, como o vidente aprende. A ideia é que a gente tenha uma comunidade de pessoas que sejam capazes e tenham interesse de criar coisas. Então, eu ajudo as pessoas, por exemplo, mostro os caminhos, como é que eles precisam trabalhar com o software, com a máquina, ou que tipos de projetos se conectam com o dele para talvez juntar, aumentar o potencial ou até servir de referência. O FabLab fica aberto à população às sextas-feiras, de 2 às 5 horas da tarde, e é de graça. Ainda faltam 3 semanas para Black Friday, mas muitas lojas já estão nos preparativos para receber os clientes. Mas até lá, é bom ficar de olho nos descontos, hein? Ainda faltam cerca de 3 semanas para Black Friday, mas 80% das lojas físicas do Rio já estão se programando. Nós estamos com uma demanda de entrega de mercadoria em loja altíssima, né? Nossos estoques estão super abarrotados de mercadoria para atender os nossos clientes. Os números do Clube de Diretores Lojistas do Rio de Janeiro mostram que a participação é 20% maior do que a do ano passado. Isso demonstra como a data deixou de ser restrita às vendas pela internet e foi adotada pelos estabelecimentos físicos. Os lojistas acreditam que a promoção deve aumentar as vendas em até 8%, com os descontos que variam entre 30% e 50%. Porque como o movimento do comércio é muito fraco, qualquer evento que motive os consumidores, a economia como um todo, é sempre positivo. A pesquisa estima que o preço médio dos presentes por pessoa deve ser entre R$ 150 e R$ 350 e que a principal forma de pagamento dos clientes deverá ser o cartão de crédito parcelado, seguido do cartão de débito, cheque e dinheiro. Eletrodomésticos, eletrônicos, calçados, artigos de decoração e smartphones devem ser os itens mais procurados. A expectativa é que os brasileiros vão aderir em massa à sexta-feira de promoções. De acordo com o site oficial do evento no Brasil, a previsão para este ano é de ter mais um recorde em vendas, com um crescimento de 21% em relação ao ano passado, gerando um faturamento que ultrapassará a casa de 3 bilhões de reais. A Black Friday esse ano acontece no dia 29. Então, coloque a data no calendário e prepare-se para pesquisar as melhores ofertas e descontos. Divirta-se! A seguir tem as dicas culturais para você programar o seu fim de semana. Fica aí que a gente já volta. Sextou e agora chegou a hora de programar o fim de semana. Fique ligado nas dicas do Divirta-se. Antônio e Rocco Pitanga estão no espetáculo Embarque Imediato, em cartaz no Teatro Poeira. É a primeira vez que pai, que está comemorando 80 anos, e filho se encontram no palco. A peça fala da conversa de um jovem pesquisador e um homem mais velho e africano no saguão de um aeroporto. No Teatro do CCBB tem a peça Anastácia e o elenco conta um pouco sobre o espetáculo pra gente. O espetáculo Anastácia conta a história da mais genuinamente trágica e encantadora de todas as heroínas de Dostoiévski, Anastácia Filipovna. Então venham todos assistir Anastácia, até 22 de dezembro, aqui no CCBB do Rio. Você é nosso convidado. Que tal vários nomes do pagode reunidos num único lugar? É o Baile do Príncipe, que rola na Zona Oeste esse domingo, com a participação de Pique Novo, Thier, Chinim, Príncipe e muito mais. No Teatro Village Mall tem hoje Márcio Donato com o espetáculo E Olha Que Eu Tô Sóbrio. No sábado rola Murilo Couto com o stand-up Gala Seca. E no domingo, Maurício Meirelles traz um novo espetáculo solo, cheio de histórias engraçadas dessa nova fase da vida do humorista. O expoente do pop latino, CNCO, volta ao Brasil com show hoje
no Vivo Rio. E por lá, o final de semana segue animado, com Só Pra Contrariar, que chega com a turnê que comemora os 30 anos de carreira nesse sábado. No Circo Voador tem Lapa Reggae Fest com 3 grandes nomes do gênero, todos apresentando shows completos, e nos intervalos ainda rola DJ. Lá em Niterói, a partir desse domingo, rola a Bienal de Música Brasileira Contemporânea, com um concerto com a Orquestra Sinfônica Nacional a preços populares. 2 shows num só lugar. A quadra da Estácio de Sá recebe os cantores Belo e Suel, hoje numa noite de muito romance. Até o final de novembro, Freud e Mahler se encontram no Centro Cultural Justiça Federal. A peça, com José Peristano no elenco, celebra o encontro entre o pai da psicanálise e o compositor, depois que Mahler descobre a traição de sua mulher. Para a criançada, a dica é a menina do Kung Fu, a história de uma garota cega de 9 anos decidida a aprender a tradicional arte marcial chinesa, é mote do espetáculo, que traz de maneira bem humorada assuntos sérios como bullying, inclusão e empoderamento. Tá lá na Casa de Cultura Laura Alvim. 51 anos depois da estreia de Chico Buarque como dramaturgo, o espetáculo Roda Viva chega ao Rio, na Cidade das Artes. As apresentações rolam até 1º de dezembro e ganharam novos ares com referências atuais. Divirta-se! O Jornal do Rio fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã às 6:50 da noite. Até lá!